Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Hoje nós estamos aqui, vamos apresentar um podcast, né? Meu nome é Vitória, eu sou estudante do curso de Direito. Hoje nós vamos falar sobre litigância de má-fé. Para nos ajudar a fazer a expressão sobre esse assunto, nós temos um convidado, o Dr. Salles. Muito obrigada, Dr. Salles, por ter vindo aqui nos ajudar, né, a expor sobre esse assunto, que é muito importante, mas que não é muito falado. O Dr. Salles, né, Moraes, ele que é graduado na Universidade Salgado de Oliveira, pós-graduado em Direito do Processo Tributário pela Universidade Cândido Mendes, sócio do escritório Salles Moraes, Pulse e Advogados, advogado atuante nas áreas do direito do trabalho, direito empresarial e do direito tributário, membro da Comissão do Direito do Trabalho, Direito Civil e Direito Tributário da OAB Goiás, juiz do Tribunal de Ética da OAB Goiás de 2018 a 2020 e ex-procurador do município de Inhumas. Obrigada, doutor Salles, mais uma vez. Então, doutor Salles, o que o senhor pode falar sobre o conceito de litigância de má-fé? O que seria a litigância de má-fé? Boa noite, Vitória. Boa noite a todos telespectadores, ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que eu fico extremamente honrado em poder compartilhar um pouco da minha experiência jurídica aqui com vocês. Eu gosto de definir litigância de má-fé de duas formas. A primeira, conceitual, onde a gente busca a origem da palavra, né, a origem do termo litigância de má-fé. Litigância, primeiramente, a gente aprende lá no início, né, da faculdade de Direito, o conceito de litigar, que é brigar, disputar. Então, litigância nada mais é do que disputar, uma disputa judicial. E má-fé, o conceito da palavra má-fé é buscar uma vantagem indevida, né, auferir uma vantagem indevida em algo, contra alguém. Então, litigância de má-fé é uma disputa judicial em que eu busco um intuito indevido, né, uma vantagem indevida contra outra pessoa. E o conceito teórico, a gente consegue buscar lá no artigo 80 do CPC. E aí eu vou pegar uma colinha aqui para a gente poder enumerar o conceito teórico de litigância de má-fé. Então, o artigo 80 traz lá: considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso em lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, que quem opõe resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual, provocar incidente manifestamente infundado e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Então, esse daí é o conceito prático da litigância de má-fé. A pessoa que usa do processo para atingir um benefício ilegal, ilícito. Ótima definição, doutor Salles. E quais são as medidas que podem ser tomadas, né, para reduzir a incidência da litigância de má-fé? Eu entendo que a principal medida é o filtro que o profissional advogado ele faz, primeiramente, na entrevista com o seu cliente. O advogado, eu escutei uma vez de um desembargador, quando fui fazer uma sustentação oral, ele é o primeiro juiz da causa. Então, é o advogado que deve fazer aquela filtragem e análise processual para saber se, de fato, aquele cliente, aquela pessoa que irá constituir, né, ele como procurador, está buscando uma vantagem indevida com o intuito, né, de auferir essa vantagem, utilizando-se ali do processo, do judiciário para obtenção dessa vantagem indevida. Então, eu entendo que o que deve ser feito é uma análise minuciosa por parte do advogado, evitando, assim, de ingressar ao judiciário com uma ação infundada, uma ação ali em que a parte não tem, de fato, o direito que ela entende que tem. E o senhor, como advogado, poderia nos dar um exemplo de alguma situação que o senhor presenciou, atuou? Então, ao longo desses anos de advocacia,
constantemente eu tenho me deparado com situações, tanto quando os clientes vêm até o escritório, quanto da parte contrária. Então, quando o cliente vem, eu explico para ele, o advogado ele tem esse papel no judiciário de filtrar mesmo as ações para que não entre com essas ações indevidas, né? Abarrote ainda mais o judiciário com essas ações indevidas. E na parte contrária, né, quando a outra parte ingressa indevidamente, nós temos também diversas situações. Eu vou expor aqui para você um caso do nosso escritório que era corriqueiro lá. A parte ingressava com a ação de indenização por danos morais, por suposta negativação indevida. Quando íamos apresentar a defesa, ou quando apresentávamos a defesa, apresentando o título que justificava aquela negativação, a parte simplesmente deixava de comparecer à audiência, aí muitas vezes até orientada pelo seu advogado a não comparecer, porque a consequência disso é basicamente a extinção do processo em resolução de mérito. Então a parte, ela ingressava indevidamente buscando uma vantagem indevida, que seria uma indenização, oferir lucro indevidamente contra a empresa que eu representava, e quando ela deixava de comparecer à audiência, tinha simplesmente o processo extinto. Em outras oportunidades, quando a defesa, aí já falando até um pouco da minha idade, quando a defesa ainda era apresentada em audiência, né, a gente apresentava por meio físico, a parte ela não tinha como saber dos documentos que eram juntados. E aí, nesse caso, o juiz acabava julgando e condenando essa parte ao pagamento de multa e indenização. E o senhor pode dar um exemplo de um caso concreto que o senhor atuou? Então, nesse caso, é um exemplo em que eu estava na parte contrária e, em um caso até engraçado, a parte chegou, era um processo trabalhista, a parte chegou lá no meu escritório contando uma história, uma determinada história, de que ele trabalhou 3 anos em uma empresa sem receber R$1 a título de salário. Eu desconfiei demais dessa história, porque não faz sentido uma pessoa trabalhar por 3 anos sem receber R$1 ali pelo seu trabalho. E aí esse cliente veio até mim por meio de um colega também advogado, eu fui conversar com esse colega, buscar a fundo essa história, porque é dever do advogado também buscar a verdade real. Então, se eu tenho convicção de que o meu cliente tem o direito, eu vou lutar até o fim pelo meu cliente. Agora, quando gera essa desconfiança, e aí o Código de Ética da OAB também estabelece isso, né, a relação de confiança entre advogado e constituído, eu fui buscar a fundo a verdade real. E aí, nesse caso, com o passar do tempo, né, eu investiguei, verifiquei que era verdade mesmo, e, ao final, o juiz julgou procedente, ficou comprovado por meio de testemunhas que o meu cliente estava falando a verdade e que aquela situação, de fato, ele trabalhou durante 3 anos sem receber R$1 e, ao final, teve o seu direito conseguido lá na justiça. O senhor disse que, quando é comprovado a litigância de má-fé, existe uma multa. O senhor pode falar as consequências em um processo? Cabe ao advogado essa multa ou não? Então, a multa por litigância de má-fé ela é aplicada à parte. O advogado ele não responde por litigância de má-fé. Então, existem outros meios próprios para o advogado ser responsabilizado, porque a litigância de má-fé ela pode partir também do próprio advogado. Existem situações, e aí eu deixei de dar um exemplo para você, em que o advogado ele adultera documentos com a finalidade de conseguir o objetivo para aquele seu cliente. Então, caso fique comprovado que o advogado ele agiu de forma temerária, agindo de má-fé, né, o advogado ele pode ser responsabilizado, porém a ele não é imputada a multa, nem a indenização prevista no CPC, no artigo 80 do CPC. O advogado ele vai responder um processo ético disciplinar junto ao Tribunal de Ética da OAB, a qual o processo tramitou, e a parte ela vai ter que pagar multa e indenização por perdas e danos à parte contrária. Então, a parte que litigar
de forma indevida, com o intuito de lesar o outro, ele poderá ser penalizado com a multa, que varia de mais de 1% a 10% sobre o valor atualizado da causa, mais uma indenização por perdas e danos. E é importante ressaltar também, Vitória, que a litigância de má-fé, ela anda ali paralelo com outro instituto, né, que é o do previsto também no artigo 77, que estabelece o ato atentatório à dignidade da justiça. Então, a pessoa que ela litiga de má-fé, ela pode também responder por ato atentatório à justiça e ser condenado também a uma multa que pode chegar até a 20% sobre o valor da causa. Uma coisa muito importante que eu mesmo fui descobrir conversando com o senhor sobre é que a multa ela vai para outra parte, né, do processo. Exatamente, essa multa ela vai para a parte contrária. Então, se alguém é condenado a pagar a multa por litigância de má-fé, a parte beneficiada é a parte contrária. E também, nesse caso, se ficar comprovado nos autos, né, que a outra parte ela teve gasto com advogado, teve custas e tudo mais, a parte que for condenada a litigância de má-fé deverá ressarcir também essa situação. E caso fique comprovado que o advogado ele deu causa a essa punição de seu constituído, né, de seu constituinte, ele, além de responder o processo ético disciplinar, poderá ser condenado, caso seja acionado, a restituir, a ressarcir o seu constituinte também. Então, o advogado ele tem o dever ético profissional de buscar a verdade real e agir de forma correta, com decoro, dentro do processo. Bom, muito obrigada, doutor Salles. Foi muito bom ter essa conversa com o senhor sobre litigância de má-fé. Acredito que os nossos ouvintes, né, puderam aprender um pouco sobre esse assunto. Eu mesma aprendi bastante ouvindo o senhor a respeito. Os meus colegas do grupo agradecem a sua presença, por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conosco, falando a respeito desse tema. Também gostaria de agradecer a Unimais, né, que está disponibilizando esse projeto. Também a nossa docente, a docente Carolina Pascoal, advogada, muito obrigada por estar nos auxiliando aí e trazendo a informação para as outras pessoas, né? Muito obrigada, doutor. Até breve.